Bem-vindo ao Vox Talks, nosso bate-papo de negócio e tecnologia. Estamos aqui hoje com o Pedro Rossi, consultor de MDM, César Rossi, sócio-diretor de tecnologia da Voxel, e eu, André Maciel. Esse é mais um Vox Talk. Bom, nosso papo de hoje, a gente percebe o crescimento do interesse pelo idioma italiano, né? A gente, na área de tecnologia, a gente vê o crescimento da tecnologia pelo mundo, mas a gente tem observado também interesse do aprendizado do idioma italiano, né? Então, esse é o nosso assunto de hoje. César, por favor. Legal, André. Obrigadão por poder participar aqui desse assunto aqui, que tem bastante a ver, né, com nossas raízes aqui. Vai dar a oportunidade de a gente bater um papo legal. Legal. Obrigado pelo convite. A gente está aqui também para mostrar que a gente não precisa fazer tudo por necessidade. A gente faz muita coisa também por vontade e objetivo do futuro, né? E mesmo que um dia muito distante você use, mas é uma coisa assim prazerosa pela gente. Em função de diversas oportunidades que a gente está visualizando pelo mundo afora, não só aqui no Brasil, mas na Europa também, em especial na Itália, né? Pedro, como que você vê a importância e por que a gente vê o crescente interesse de aprendizado do idioma italiano, principalmente pelos brasileiros, atualmente? Bom, o Brasil é um dos países com mais descendentes de imigrantes, né? E a tecnologia leva a isso. Tem muito descendente que trabalha na área de TI. E com esse crescimento, né? Com a realização de que eu sou um neto, sou um bisneto de italiano, e gerando isso em família agora a visão de realmente de conquista e de conseguir essa cidadania, e até para tentar no futuro algo na Europa, o idioma italiano, né, é básico. Então, se você não passar pelo italiano, provavelmente você vai passar pelo inglês, mas aqui aí você vai fugir a sua origem, tá? É o nosso caso aqui, onde a gente tem como objetivo um sonho também realizado e poder ter essa parte de herança, né? Nossa herança cultural, né? E juntar o profissional com o prazeroso da nossa cultura. Bacana. Ô César, a gente falando de cultura, né? Tem muito enraizado entre nós a cultura italiana, né? As festas aqui em São Paulo, a comida. A gente chega a confundir um pouco, né? O idioma nosso, português brasileiro, ele é totalmente criado a partir de muitas referências, né, no mundo. E não dá para negar exatamente isso que o Pedro acabou de falar. 100 e poucos anos atrás, começou-se uma grande imigração e isso fez com que, principalmente aqui na região sudeste do Brasil, a gente fala muito de São Paulo, mas parece que a primeira colônia, né, de italianos aqui no Brasil, acho que é do Espírito Santo. Não é nem daqui da região, a gente acha vai lá para o sul e tudo mais. E isso faz com que a gente seja invadido, inundado por toda essa cultura, alimentação, palavras, né, por tudo. Então a gente vê aí que realmente a oportunidade de ter o idioma italiano abre portas, né? E a gente vê que não é tão complexo assim se a pessoa tem interesse em aprender o idioma, né? Porque, queira ou não queira, nosso idioma português, ele vem do latim também. E isso também uma raiz muito próxima. Muito próxima, né? A gente tem que tomar cuidado um pouco com eu não lembro direito, falsos alguma coisa, cognatos, né? E a gente acha que tá arrasando e tá falando besteira. É verdade. Mas, e talvez esse seja o maior problema que acaba fazendo a gente travar no aprendizado. Né? Porque você fala, a palavra é igual, mas, pô, não, mas será que é igual porque eu tô usando um falso cognato?
ou é igual porque realmente é igual e eu tô só com medo de falar É aquela bem, besteira? bem lembrado. Tem algumas coisas assim, até que tão simples como o tchau, né? Nosso tchau é de origem italiana, mas Né? por outro lado, no idioma italiano, o tchau tem duplo sentido, né? Oi, tchau. É tchau pra conhecer e é tchau pra sair. Oi, olá, tchau, tudo tchau, né? O tchau a gente aqui sempre tá como um até mais, até breve. E o tchau italiano é aquele, tudo bem, tchau, tchau. E acho que indo um pouco assim na raiz do objetivo dessa nossa gravação aqui, né? Há um tempo atrás, a gente já vem aí com bastante tempo de estrada, né? Todas as vezes que a gente tinha alguém novo entrando aqui para trabalhar com a gente, né? Ou dentro dos clientes que a gente podia conversar e aconselhar, a gente sempre dizia da importância de um segundo idioma, né? O inglês é naturalmente o idioma mais usado no mundo para negócios, né? A gente não vai falar sobre quantidade de pessoas que falam cada idioma, porque aí depende muito da população dos países. Mas para negócio, o inglês é realmente a língua mais utilizada. Então, se você pensa em 10, 15, vamos até mais, 30 anos atrás, era obrigatório você ter uma faculdade para se recolocar. Aí, depois de um tempo, a faculdade passou a ser uma obrigatoriedade, mas não para se alocar. Isso daí é o mínimo que você tem que fazer. E aí o idioma passou a ser a diferença. Praticamente todo mundo que trabalha com tecnologia na nossa geração tem o idioma inglês natural. Então, quando você permite ou se permite aprender mais um idioma para que você tenha mais cultura, que você tenha mais oportunidades, abrir mais mercados, porque a gente teve a oportunidade já de viajar para diversos países e o inglês permite não passar fome em lugar nenhum do mundo. Seja um lugar mais badalado turisticamente ou um lugar mais simples. Alguma coisa você vai se virar com o inglês, mesmo que você seja um lugar muito simples. Mas como é diferente quando você consegue tratar, mesmo que de forma, vamos dizer assim, macarrônica, né? Na língua nativa da pessoa onde você está conversando. Então, a gente vendo as oportunidades que a Europa tem trazido para o mundo de vagas de emprego, de vagas em tecnologia, a gente percebe que é sempre bom você ter a oportunidade de ter, além do seu idioma nativo, no nosso caso que é português, o inglês, que é o idioma comercial do mundo, mais um, mais outro. E o italiano faz sentido, principalmente a gente, que foi inundado aí nos últimos 100 anos aí, e hoje, pelo menos aqui em São Paulo, eu não sei a porcentagem, mas deve ser muito grande a porcentagem de que alguém, de alguma forma, tem raiz italiana. Italiana, né? Até mesmo aqueles que não têm nenhuma raiz italiana, vivem a cultura italiana indiretamente porque ela está embutida no brasileiro. Não tem como você falar que você não começa... Você não vai falar que você vai conseguir fugir dessas tradições. Você, em algum momento da semana, não é do ano, simplesmente numa semana você vai passar por algo que é italiano. Né? E essa influência é muito grande pra gente. Por que não tirar uma vantagem disso e fazer algo que você gosta por algo que você tem de herança aí? Ô Pedro, você que atua na área de turismo, né, há muitos anos também, eu tive uma experiência na República Tcheca, até por uma indicação do César, vai conhecer Praga e tal, né? Eu estava em determinado momento numa área lá, e as pessoas naquele local exato estavam com um pouco de dificuldade de se comunicar em inglês, e o italiano me salvou. Afinal de contas, o italiano é a terceira língua mais falada no mundo, né? 13% da população europeia fala o idioma dela italiano, além de. Como que você vê isso quando você trabalhava na área de turismo? Você tem observado essa tendência de que o italiano ajuda também? Na verdade, o que você souber a mais ajuda. Mas o italiano, como ele tem uma abrangência grande, principalmente ali na Europa e na parte cultural, né? Afinal, não sei se vocês sabem, 70% do patrimônio cultural da Unesco está na Itália. Tá? Então, não tem como falar em cultura e não conseguir e não ter um pedaço de italiano no meio.
Então, quando se fala em Europa, se você não tiver um inglês, com certeza o italiano vai te ajudar a dar uma arrastada. E como a gente comentou aqui, tem muita coisa muito parecido com o português. Então, até para aquele que nunca falou italiano, eventualmente, se ele tiver alguém conversando com alguém que tem um pouquinho de paciência com ele e conversar mais calmamente, você acaba entendendo, porque o italiano tem muita semelhança com o português. Piano, piano. Educado por vocês, eu aos 74 anos de idade, e, poxa, precisava procurar uma alternativa para me ajudar a oxigenar o cérebro, né? Uhum. E encontrei no italiano, estudando há 3 anos já, um caminho que, além de me tornar feliz, como professor, também conhecer a cultura, né? E nossa área de tecnologia, nossa área de mecânica, ela é muito forte na Europa, né? A gente tem lá diversas áreas muito fortes, né? E como você vê isso, César? Isso... Quando a gente fala em marca, realmente, né? A gente tem na Itália uma fonte gigantesca. Para a gente que vive uma influência direta, né, da colonização, não da migração, né? Da colonização, da imigração para cá. E também que a gente tem bastante interferência acho que do capitalismo, do modo capitalismo americano de consumo, né? Então, quando você fala em marcas realmente de grife, não só a Itália, mas a Itália é uma grande fornecedora, né? Se você falar em carro esportivo, né? Primeiro nome Você vai pensar na Itália. Você vai pensar na Itália. Né? Mas falar, não quero a primeira, a vermelhinha, a segunda, a terceira, você vai lembrar italiano, você vai ter 2, 3, você vai conseguir falar 5 marcas. Você vai falar em roupa? Você vai falar isso que eu ia falar, moda. Vai pra moda. Perfume. Vai perfume, vai pra bolsa, vai pra sapato, vai pra tecido, né? Vestimenta. Né? Tudo tem. Você vê a gente que naturalmente tem uma raiz automobilística aqui, né? Na Vauxhall. A gente descobre quantas e quantas empresas do mundo todo falam, nossa, essa empresa só fazia carro feio. Cara, os caras acertaram a mão, olha, você vai ver quem que é o estúdio que está desenhando? Italiano. Né? Então, quando você fala de design, de moda, até de arquitetura, né, não tem como você fugir. Acho que, vou chutar, não tenho estudo nenhum sobre o passado de conquistas do Império Romano deixou raízes aí pelo mundo todo, principalmente toda a volta ali do Mediterrâneo, que é mais próximo, né? E então faz com que você tenha realmente essa afinidade pelas coisas que são criadas lá, né? E sem falar da gastronomia, né? E a gente vê um país que sofreu muito com a guerra, né? Uhum. Mas fez dessa guerra um aprendizado, né? Uma inovação, né? A gente tem aí o chocolate aí, que faltou cacau na guerra, né, César? Vamos fazer com a avelã, né? Vamos fazer com a avelã. E aí... Hoje é símbolo. Isso é símbolo. Sim, é lógico, você vai falar em chocolate de alta qualidade. Olha, você vai falar do suíço. E não sei se hoje, mas no passado você não tinha um pé de cacau na Suíça, porque não adianta plantar lá. É frio, a terra não... Então a Suíça, ela pega o cacau do mundo todo e produz um excelente chocolate. Né? Mas tirando chocolates desses extremamente finos, a primeira coisa que vem de chocolate é italiano, né? A gente em casa é destruidor daquele potinho lá, pelo amor de Deus. E não tem como fazer um café da manhã na Itália sem comer um croissant recheado de chocolate. Sempre tem, né? E você pegar croissant, não é italiano, mas tem sempre uma modificaçãozinha aí pra virar. E a gente vê que a Itália é um dos poucos países no mundo, né, que dá valores para suas raízes, né? Tem aceitado muito cidadania por sermos descendentes dos italianos, né? Vocês são um exemplo disso, né, César? A Itália, ela realmente, acho que é um dos países
onde tem a maior flexibilidade para você ter o reconhecimento de cidadania. Né? Você pega qualquer país da Europa, né? a extensão da permissibilidade da cidadania é muito grande. Então, e isso faz sentido, né? Naturalmente, os países da Europa são países que são velhos, né? Principalmente falando em faixa etária, né? E eles estão envelhecendo cada vez mais. Eles precisam de mão de obra, né? O mundo inteiro precisa de mão de obra. Você vê a China, que é o grande motor aí de produtivo do mundo. Década de 80, 90, você só podia ter um filho. Depois liberou 2. Hoje é liberado, porque eles já começaram a ter uma redução demográfica. Então a China, que está bombando, que tem bilhões de pessoas, percebeu isso. Na Europa, a mesma coisa. Então, eles precisam de sangue novo, eles precisam de mais pessoas lá. E isso abre uma porta e talvez por isso seja mantida essa possibilidade de extensão aí da cidadania. Porque se você vai abrir o seu país, né, porque você precisa de mais pessoas, por que não abrir para quem tem raízes na mesma cultura? É muito mais fácil você pegar descendentes, seja ele de 1, 2, 3, 5 gerações, e essa pessoa já ter culturalmente algo do próprio país, do que você abrir para uma população, uma etnia completamente diferente e querer que essa pessoa, depois de adulto, se adapte, né? Então, a gente aqui do Brasil, principalmente, como eu falei, região sudeste, São Paulo, a gente já é inundado da cultura italiana. De manias italianas. Então, a gente vai lá para a Itália, é praticamente impossível você não se adaptar, porque, inclusive, as presepadas, vamos usar essa palavra, né? Você vê um monte de coisa que você vê assim, ixi, olha o cara fazendo uma besteira aqui no trânsito. Olha, lá é primeiro mundo e acontece também. Então, a gente vê que a raiz é forte. Aí ele passava, é daí que o Brasil aprendeu a dirigir. E a gente vê que isso daí abre oportunidade para os jovens, né? É uma grande oportunidade de jovens também entrarem, né, assim, em universidades importantes como de Roma, Firenze, a Politécnica de Milão, e também para estudar em outros países, fazer mestrado, doutorado, não só na Itália, mas com essa cidadania te abre portas para fazer em outros países da Europa, né? Graças ao acordo, né, da zona do euro lá, né? A gente vê em Portugal hoje muitos brasileiros fazendo mestrado, doutorado. Sim. Abre muita porta. Assim como abre para o brasileiro descendente de italiano ir à Itália, abre para os outros países também, mas o que eu vejo é que aquela pessoa que tem a raiz italiana tende a tentar, pelo menos, ou pôr como objetivo a Itália, porque justamente tem no sangue aquilo. E a gente queira ou não, a Itália também está precisando de mão de obra, principalmente na parte de TI. Eu ouvi, foi ontem, um anúncio que está precisando na área de tecnologia. Qual? Tecnologia. Então, se você tem um sonho, tem a capacidade de ter uma cidadania e é da área, por que não tentar dar um pulo lá fora e continuar? Uhum. É uma vida diferente, é uma experiência de vida diferente, é um país mais seguro, se você for ver por um lado mais desenvolvido, né? mais desenvolvido, tem leis mais rígidas, então existe uma adaptação, não adianta, você não vai querer ser brasileiro lá na Itália, você vai ter que se assemelhar ao italiano, mas você tem aquela brasilidade, assim, sabe, que você vai rodar aquilo e tudo bem, e você vai se adaptar, né? Eu acredito que não, como você disse, não é difícil a gente se adaptar lá. Vai ter problemas? Vai. Mas com certeza serão menos do que a gente tem aqui. Bacana. E a gente conhece a história de vocês, ao longo dos anos estamos juntos nessa luta aqui trabalhando, e você já tem cidadania italiana por uns 8 anos, né? 8 anos. Como foi essa experiência, Pedro? Eu diria que se eu tivesse que fazer de novo,
Seria mais fácil, porque foi bem assim no susto mesmo, sair sem falar uma palavra de italiano, com uma pessoa que nos apoiou que sabia falar italiano, e a gente se perdia, e aquela 40 dias, quando a gente começou a entender os sons e que a gente já tava de volta praticamente com a cidadania pronta, né? Foi uma coisa bem rápida lá, em questão de 40, 50 dias estava pronto. Mas depois que eu, pelo menos na minha experiência pessoal, que eu retornei a passeio, nossa, como é mais fácil agora, né? Depois de ter feito 8 meses de estudo italiano, né? Na época da pandemia, eu fiz um curso de 8 meses, né? Online ainda, mas com algumas aulas online em grupo. Depois que eu fui a segunda vez, eu falei assim, nossa, é muito mais fácil, eu saí conversando, eu consegui me misturar entre o povo mesmo, entrar num bar, pedir alguma coisa em italiano e a pessoa nem perceber que era brasileiro, entendeu? Simplesmente, inclusive uma das pessoas era uma brasileira e eu entrei para comprar uma garrafa d'água porque eu estava sem água. E eu pedi em italiano e quando eu saí, ela viu que eu falei português, ela se assustou. Falou assim, nossa, eu não percebi que não era italiano. Eu pensei, não imaginei que era brasileiro. Então, com 8 meses de estudo, já dá um passo gigante no entendimento do idioma. E isso lá na frente ajuda muito. E como foi a sua experiência, César, dessa fase de cidadania? Foi bem parecida, na verdade, nós fomos juntos lá para fazer essa documentação. E eu acho que hoje, como eu teria feito algo diferente, sim, porque a busca da cidadania, apesar de ela ser um documento, só um reconhecimento, ela abre várias portas. E eu acho que é obrigatório. Todo descendente que foi atrás da cidadania, conseguiu o seu documento, que conseguiu o seu reconhecimento, tem por obrigação, né, retribuir não digo ser totalmente fluente, mas não pode um descendente, né? Hoje eu entendo, né, que quanto às tentativas de endurecimento das leis lá na Itália, né, exigindo o idioma, porque para a gente que é brasileiro é muito próximo. A gente estudou, como o Pedro falou, 8 meses, saímos fluente, não. Mas no momento que a gente terminou esse curso de 8 meses, se a gente pegasse o avião e fosse para lá, a gente se adaptaria com o idioma praticamente de forma instantânea. Então é muito próximo, é fácil de você se dedicar, aprender, ter o idioma. Então eu hoje, no momento que a gente foi buscar a cidadania, como o Pedro falou, foi de sopetão, né? Foi em cima da hora. Mas a gente já devia, por obrigação, sabendo que isso pode acontecer um dia, ter estudado. Né? Então, quem está pensando, quem está começando a dar entrada à documentação agora, vai levar 10, 12 anos, se você fizer pelo Brasil, vai levar, sei lá, 2, 3 anos, se você fizer através de processos em Roma. Então, não fica sentado. Aproveita esse tempo, aprenda, né? Quando você tiver a primeira oportunidade lá, demonstre a gratidão por aquilo que a Itália vai te trazer de volta. E essa gratidão é justa, você tocou num ponto, né? Eu estou tirando minha cidadania por matrimônio, né? Uhum. E isso tem uma regra, você precisa ser aprovado no exame de nível B1 de cidadania italiana. Então você fala assim, mas por que eu tenho que estudar? Bom, se você está procurando através do matrimônio, você não tem aquele caminho natural, jurissanguíneo, né? Eu poderia ir para minha nona, meu nono, mas eu escolhi esse caminho. Se eu escolher esse caminho, eu tenho que respeitar as regras. Né? E são certas, né? Agora a gente percebe. Eu já, graças a Deus, tive algumas oportunidades já de ir para a Itália. E nunca fui para a Itália depois que eu estudei. Eu sempre fui antes. Eu já fui. Então, eu não vivi isso que o Pedro viveu. Eu já, né? Lógico, estou sem praticar, mas 3, 4, 5 dias, uma semana que a gente estiver lá, o ouvido já ajeita e você já sai falando. Então, eu tenho certeza que
teria sido uma experiência bem diferente. Eu vejo que essa união de forças, né, de interesses comuns, né, que a gente não combinou nada de se preparar por esse idioma ou como outros, né, mas a gente vê que a gente consegue abrir portas para nossa empresa, né, César? A gente já teve a oportunidade, não, mas a gente já recebeu esse sentimento, essa resposta, né? Estando lá na Europa, não somente na Itália, mas em qualquer lugar da Europa, falam, não, você é europeu, você tem o seu idioma mais 2, né? Então tudo isso você já percebe que tem um valor para o negócio. Então o negócio já permite com que isso abra portas para que você comece a conversar com empresas lá, porque sabe que você derrubou diversos entraves aí por causa da documentação e do idioma, né? Muito bacana. Eu queria agradecer aí e esse papo tão bacana, com certeza nós vamos ser vocês vão ser bastante questionados e perguntados sobre essa experiência para ajudar outras pessoas. Pedro, suas considerações finais. Quero dizer aqui é que se você tem essa oportunidade e pegando um gancho no que o César falou e já está em andamento, retribua o que a Itália está retribuindo para você. Faça um pouco da sua parte italiana e faça a força de ir lá conhecer de onde é que vieram os seus descendentes. Sua origem. Vá lá e fala, eu vim daqui. O sofrimento que existia lá, que naquela época, que trouxe a oportunidade de vir para cá. Porque isso nada mais é que uma troca, porque o Brasil recebeu os exilados de guerra, os fugidos, não importa qual foi a condição que saíram de lá da Itália, porque não havia condição de ficar por lá. Fome, guerra. A Itália retribuiu isso ao Brasil, dando a permissão de que você possa voltar porque você tem um descendente. Então, faça a sua parte. Tá? Se você é da área de TI, mais ainda, faça a sua parte, porque também pode ter serviço por lá. E você vai ter a oportunidade de trabalhar aqui ou lá. César, por favor, suas considerações aí. Acho que eu queria citar dois pontos, né? Primeiro, como o Pedro falou lá da Unidade de Patrimônio da Unesco, é obrigatório para nós, descendentes, e para todos que estão assistindo aqui, que vão assistir esse podcast, se tiver a oportunidade de fazer uma viagem cultural e gastronômica para a Europa, né, escolha a Itália como um dos pontos. Não seja só a Itália, você quer conhecer mais outros pontos. A Europa toda tem muitos lugares, como aqui no Brasil também tem. Mas escolha a Itália como uma parte de cultura e gastronomia. Isso, sem dúvida, é muito valioso. E o outro ponto é, se você pensa em buscar uma cidadania com o intuito de mudança ou de trabalhar para fora, se você se mudar para lá, pense que, por mais que você tenha raízes, que você tenha influência e tudo mais, você está indo para um país estranho. Então saiba que você vai ter que se adaptar às condições lá, que você está fazendo trocas, você está deixando algumas coisas aqui que você adora para ter outras coisas lá que você não tem aqui. Não tem aqui é melhor, lá é melhor. São trocas que você faz opções durante a sua vida. Então pense certamente, porque a gente vê muita gente que muda para fora do país depois que tem uma oportunidade e vai para lá e acaba denegrindo a imagem do brasileiro, né? Acaba não respeitando a cultura das regras de onde está. Então seja uma pessoa consciente, estude para ir para lá. Se adapte à cultura do país, principalmente se a gente está falando de Itália aqui hoje. Então, acho que essa que é a dica. Faça por merecer, né? Essa oportunidade de... É um museu ao céu aberto que é a Itália. É lindo demais. Bom, muito obrigado. Esse foi mais um Vox Talk. Segue abaixo o nosso contato. Não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações e dar um like nesse vídeo. Até o próximo Vox Talk.